Conseguimos! Peraí, Ufa. água, começando. Uma água. Não estava entrando a live. Boa noite a Boa noite, todos. gente. Estão até? Caramba, esbaforido, né? Mudou. Oi, Luísa! Oi, Luísa. Devia estar esperando a Luísa, né? Falou, gente, cadê eles? Sumiram. Cadê eles, Não finalmente? colocaram o título da live, não entraram no horário. O que será que aconteceu? Estamos cheios de coisa. Caramba. Bom, primeiro, não mais importante, não menos importante a todos. Não reparem que a gente está esbaforido, não reparem que eu não estou colocando post toda hora, mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu aprendo, ou eu estudo, ou eu faço faculdade, ou eu trabalho, ou eu vendo, ou eu fico focando post. Você devia fazer postagem de você estudando. Colocar Tirava ali, selfies. ficar só tirando selfie o dia inteiro. Com a professora, com os com o alunos. livro, com as coisas assim, Por né? que não? Aproveitar o tempo. Não é verdade, é verdade. Então, pois é, eu ainda não contratei alguém pra fazer meus posts, porque não adianta, porque a pessoa vai ficar louca, eu ia ter que ficar explicando pra ela o que tem que pôr. Não é? As pessoas vão desistir. Já tentei, um desistiu, o outro eu quase enlouqueci, tá tudo certo. Bom, e nós hoje, olha, a Luísa achou que não ia ter, não tem sim, Luísa, quando não tem a gente avisa. A gente avisa. Isso, quando não tem a gente avisa. Verdade. E hoje nós começamos uma leva nova das nossas lives, uma né? nova série, uma né? nova série. Então, a série das nossas lives agora começam com o tema Caminhos para a Transformação. Até agora, para quem não assistiu e quem deseja assistir, as nossas lives sempre eram crenças e um tema. Né? E um órgão do corpo, né? Relacionando que aquele órgão representava em termos de crença, né? E também trazíamos dicas para você, né, poder deixar aquele órgão mais tratado, né? Melhorzinho, mais saudável. E aí a gente resolveu mudar um pouco, né? Na nossa verdade, narração. a gente fazendo ao vivo aqui, né? Na verdade, o que acontece? A gente faz a live, faz a temática e as pessoas que nos procuram, que tem mais proximidade, né? Pessoas que falam conosco, às vezes mandam uma mensagem no direct, sempre pergunta, mas o que eu faço para mudar isso? Né? Então a gente fala as crenças, fala isso, faz aquilo, o que eu faço para mudar isso? E a minha fala sempre né? Isso é uma jornada, né? É uma jornada que a gente trilha, é uma jornada que não se trilha, vamos dizer assim, de forma solitária, ou seja, você precisa ter outras ferramentas, pessoas, recursos, terapias para te auxiliar nessa jornada, te dar as mãos nessa jornada, né? Eu acho que tudo isso, livros e tal, e fica sempre muito vago para as pessoas, né? E aí o Kleber, ele propôs, a ideia foi dele. A ideia foi minha, gente. Às vezes as minhas ideias são impostas, aqui eu consigo colocar minhas ideias. Não, na verdade, gente, falando sério, né? Eu conversei com a Ana Paula aí, conversei com ela e falei o seguinte, amor, eu acho que a gente hoje, tenho certeza, que a gente hoje pode falar isso, pode falar a respeito, porque muitas pessoas perguntam, caramba, o que vocês fizeram, né? Como vocês parecem que vivem num outro mundo, não é um mundo das pessoas comuns, né? Vocês vivem no mundo de Bob. A gente vive num mundo, mas não é o de Bob. Né? A gente vive num mundo à parte mesmo, a gente vive como se estivesse vivendo num mundo diferente, num outro universo. A gente vê as coisas que de forma diferente, de forma mais leve. A gente vive super bem, a gente vive sempre feliz, sempre sorrindo, sempre as pessoas nos veem e falam, nossa, vocês estão tão bem, o que vocês fazem? Eu até respondi isso ontem para uma pessoa que fez essa pergunta, nossa, vocês não envelhecem. Na verdade, a gente envelhece sim, mas a gente como a gente tem tanta vitalidade, né? A gente tem tanta alegria, as pessoas associam isso à juventude, né? Que bom que seja isso. Acho que juventude é isso. Não é só você aparentar novo, é você se sentir jovem, sentir vivo, sentir vital, fluido. Isso independe de idade, né? E eu acho que nós passamos isso para as pessoas naturalmente, não é algo que a gente faz para fazer tipo, porque a gente faz live, não porque a gente faz curso, não porque a gente estuda, não porque então vamos passar a imagem, não é nossa natureza, nós somos assim, a gente se trata assim, a gente vive assim, é todo dia sozinho com as pessoas, quem nos conhece sabe que nós somos assim. Mas a gente falou, mas peraí, como é que será que chega até aqui? É de uma hora para outra? Como é que funciona isso, né? Como é que vocês conseguem? Porque nós não éramos assim, muito diferentes, nós éramos muito diferentes há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. A gente também viu o mundo do jeito que a maioria das pessoas viam, né? As pessoas, nós somos criados, né?
na energia do medo mesmo, né? Sempre assim, ó, se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo com você. Se você vai, sempre com alguma ameaça. E a gente nasce, cresce e é criado com essa cultura, né, do medo, na cultura do, meu Deus, é arriscado você fazer aquilo ou fazer aquilo outro. E a gente acaba deixando de fazer muitas coisas por causa disso. E de repente a gente começou a Ana Paula primeiro, muito depois eu, né? Bem depois, primeiro ter teve que fazer a contato. corrida da São Silvestre. A gente trilhou uma jornada, isso que eu quero contar para vocês. Isso não é algo que não só nós, como outras pessoas que vivem de uma forma semelhante à nossa, né? Não é de uma hora para outra. Isso foi uma jornada que a gente foi buscando, a gente foi vendo e percebendo como isso fez diferença para nós. E principalmente a gente tirou só da área do conhecimento, que o conhecimento é fundamental, porque se você não conhece aquilo, como é que você vai experimentar algo que você não conhece? Primeiro você tem que conhecer para experimentar. Como é que você usa? Tem que ter na prateleira, né? Tem que estar na prateleira para você poder escolher. Se não está na prateleira, como é que você vai escolher? Não tem essa opção. Então, quando você conhece algo, quando você busca uma informação, busca um conhecimento diferente, você coloca naquela prateleira e tem a opção de viver aquilo, de experimentar aquilo. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos conhecendo coisas, experimentando coisas. Nem tudo que a gente conheceu a gente experimentou, porque são coisas Nem que a gente... Nem tudo que nós experimentamos fez sentido para nós. Exatamente, né, porque isso faz parte da jornada, né? Você conhecer, experimentar, umas fazem sentido, outras não. Mas o que a gente está propondo, o que a gente vai propor nessas próximas lives, é mostrar para vocês o que conhecimento é esse, que experiências foram essas que nós passamos a vivenciar, colocar na nossa vida, integrar na nossa vida e passar a ser nosso, né? Isso não é algo que a gente precisa pensar como é que eu vou agir hoje. Não, já é nosso, mas isso demanda um tempo. E aí, como é que começa isso tudo? Como é que a gente se transforma? Aqui, vamos trazer uns comentários que a Luísa trouxe. Aliás, esse também é o nosso estímulo das próximas lives, dessa próxima jornada. É vocês colocarem comentários, perguntas, aproveitem essa oportunidade, né? A Luísa colocou coisas bem interessantes aqui. Ela pôs, olha, não é uma jornada, a jornada não é solitária, porém ela é individual. Exatamente isso, por isso que nós falamos, é uma jornada. Eu trilhei uma parte da jornada individualmente, sozinha, sem estar sozinha no sentido de as pessoas da minha família, meu marido, não estavam na mesma jornada, mas eu não estava solitária porque eu tinha amigos, mestres, técnicas, livros e tantas coisas que deram as mãos para mim, né, nesse caminho. Era totalmente individual, até que o outro, no meu caso o outro mais próximo foi o Kleber, começou a perceber uma melhora em mim, uma melhora na nossa relação. Porque situações que eu era mais intolerante, que eu era mais exigente, que eu era mais chata e tantos outros mais, eu fui mudando, eu fui suavizando. Eu acho que essa é a palavra. A vida foi ficando mais suave, a minha visão foi ficando mais suave, a forma como eu via a vida era mais suave, mesmo tendo os mesmos desafios ou até alguns desafios diferentes. E aí ele começou a falar, peraí, o que você está fazendo? Essas coisas que você está fazendo, essas mudanças, elas estão sendo benéficas para mim, para o nosso relacionamento. E eu tô vendo em você essa diferença. Então, eu quero saber alguma coisa. Nesse alguma coisa que ele começou a querer saber, ele foi laçado. Foi só falar alguma coisa, vem aqui comigo, vou te mostrar. E aí, nós passamos a trilhar a jornada de mãos dadas, né? Lógico, com os nossos desenvolvimentos individuais, que ainda permanecem, com os nossos pontos individuais e únicos, mas de mãos dadas. E aí, pessoas da nossa família, do nosso círculo de amigos, começaram a querer um pouco do que a gente tinha, do que a gente transparecia, daquela verdade que a gente estava vivendo. Foi assim que as pessoas começaram a chegar. E que todo o nosso trabalho, meu, né, que eu vivo da terapia, eu vivo disso hoje já há alguns anos, começou a acontecer. Então, tudo o que começa a acontecer na sua jornada de transformação, primeiro, começa por você.
Perfeito. Né? Era isso que eu ia colocar, né? Para Ana Paula chegar no ponto que ela foi chegando, né? A transformação dela, ela foi trabalhando algumas questões, né? Porque muita coisa que a gente passa hoje, né? Problemas com relacionamento, problemas financeiros, problemas situações que a gente passa, desafios que a gente passa, tem origem na nossa infância, tem origem com traumas que a gente adquiriu, que a gente não percebe, ou se percebe, não sabe como trabalhar isso, não sabe como liberar isso, se libertar disso, né? Então, nessas lives, a gente vai colocar algumas temáticas, a gente vai sempre traçar esse caminho da transformação, mas em temáticas singulares, né? Por exemplo, tratar uma live sobre relacionamento, sobre emoção, sobre finanças, sobre corpo, né? E o que é interessante, que como a Ana Paula tem muita experiência, né, em terapias, em atendimentos terapêuticos, ela tem muitos casos de pessoas que vieram com questões dentro dessas temáticas, né, que não estavam conseguindo fluir na sua vida, estava realmente estagnada, né, não conseguia dar um passo à frente. E a partir do momento que ela conseguiu trabalhar, liberar, seja um perdão à mãe ou ao pai ou a quem quer que seja uma questão de infância, um trauma, algo que aconteceu na vida dela, ela conseguiu liberar, a pessoa dá um salto, ela começa a enxergar realmente, começa a ver um pedaço desse universo. Esse universo diferente, né? É bem legal, né? É bem legal que a gente vai ter um bordão que a gente vai falar. Vocês vão perceber depois, né? Que a gente até combinou. Que a gente vai começar lives falando, se você procura uma fórmula mágica, essa live não é para você. Uhum, então sim. A gente já começa falando isso agora. E se você procura uma fórmula mágica que resolve em 24 horas todos os problemas da sua vida, você procura uma ilusão. Então nós não vendemos, não entregamos, não compartilhamos ilusões. Então não é aqui para você. Por quê? Porque quando a gente dá um grande salto na nossa vida, esse salto, mesmo para quem pega uma vara e dá um salto de vara no atletismo, ele treinou muitas coisas, ele liberou muitas coisas. Até o seu medo de pegar aquela vara, começa com uma vara menor, depois vai aumentando o tamanho daquela vara, até ele chegar, por exemplo, numa Olimpíada. Então ninguém dá um grande salto, dormiu e acordou com esse grande salto. Por quê? Paula, você não é quântica, você não fala em milagre, você não fala... Sou tudo isso e já vivi coisas que a maioria das pessoas ainda não viveram. No entanto, né? Essa construção, ela é diária. E a gente, mesmo que eu tenha uma mudança fantástica que tive na minha vida, se eu parar a minha jornada, eu começo a esquecer como é caminhar. E isso eu começo a esquecer como é correr. Eu começo a esquecer como é caminhar na chuva, que é diferente de caminhar no sol, que é diferente de caminhar no vento, que é diferente de caminhar na lama. Que é completamente diferente a caminhada quando surge um obstáculo ou uma ferramenta nova. Então, nós estamos em construções diárias. Então, não é porque eu trilhei, atendi, mudei, transformei, que eu parei, que o Kleber parou. A gente continua todos os dias transformando. E todos os dias a gente encontra alguma coisa que pode se tornar ainda melhor. Até porque é muito bom quando você sabe que você consegue, Não é? que é possível, que é leve. A gente consegue. Quando você cria esse caminho, você percebe que você consegue trilhar esse caminho, você vê como ele é bom, como ele facilita a tua vida e como você consegue cada vez mais viver de forma plena, viver com tranquilidade, viver equilibrado. Você falou assim, você vai querer mudar de rota? Não é verdade? Você não quer mudar de rota, você quer mais daquilo, né? Você quer mais, você quer continuar vivendo aquela plenitude, aquela felicidade, né? É muito legal e é isso que a gente passa para as pessoas sem querer passar, de uma forma natural, né? Então a gente falou, poxa, acho que vai ser bacana para as pessoas também escutarem isso e fazer uma mistura de conhecimento do que a gente já conheceu, técnicas que a gente sabe, mas também um pouco da nossa vivência, né? De perceber que a gente viveu isso, a gente tá contando para vocês algo que a gente vive,
né? É algo que a gente passa, que a gente conhece. Não é algo que a gente acha que é bom porque fulano de tal conheceu e fez bem para ele. Não fez bem para nós. A gente sabe que faz bem porque fez bem para nós, né? Isso que é o mais importante, que seja genuíno, gente. Isso que é fundamental. Então a gente começa falando aqui sobre caminhos para a transformação com genuinidade, com verdade. Com verdade. Com verdade. Então, como é que a gente reconhece se aquela pessoa se transformou ou não? Porque hoje, milagres, né, fórmulas mágicas, você acessa o Instagram e tem um monte para você, né? Um monte. Então, o primeiro ponto na nossa vida é ser capaz de perceber quem está vivendo a verdade e quem está vivendo uma mentira. Porque dentro da rede social, a gente pode criar o personagem que nós desejarmos. Porque aqui nas redes sociais, eu estou na minha casa, com a minha câmera, então eu viro e me torno uma atriz, um ator. Um personagem. Um personagem, e posso criar um personagem. Então, como é que você identifica se aquele ser é um personagem ou não? Primeiro, você precisa ver se o que ele fala é o que ele realmente vive. Então, de preferência, tente conhecer essa pessoa. Se ela não é acessível, não tem como você conversar com ela, você só fala, por exemplo, por um robô, só por mensagens prontas, você só conversa com os funcionários, você não vê essa pessoa no cotidiano dela. Se ela fala tanto de relacionamentos que a dois, e ela é sozinha, por exemplo, não tem um parceiro, mora sozinha, não tem filhos, vive sozinha, não tem um parceiro, e só vende curso, não trabalha, não atende nada, tem alguma coisa estranha. Como que eu posso falar de relacionamento se eu não me relaciono com ninguém, exceto comigo mesmo? É muito fácil eu vender a fórmula pronta de relacionamentos sem conviver com as pessoas. Essa pessoa pode ter outras especialidades, mas essa não é uma expertise, né? Não é uma definitivamente expertise. Não. Segundo ponto interessante também da gente perceber. Como é que são essas fotos? É tudo só lindo, belo, com filtro, com uma câmera maravilhosa, com as roupas das melhores? Não tem nada comum? Só tem coisas montadas? Então é um ator, é uma atriz, só coisas montadas. As pessoas, elas têm um momento que elas aparecem um pouquinho mais descabeladinhas. Esbaforida, chegou atrasada. Cheguei atrasada, olha gente, mas eu tô aqui. Pode ter toda uma equipe junto, mas só tem isso, não tem nada do dia a dia, né? Eu vou falar assim, eu sigo um rapaz, ele é um cantor, ele chama Rafinha Bastos, né? Eu não lembro. Agora não me lembro, é Rafinha, e ele é cantor, né, tal. Gente, mas é uma seriedade, é uma verdade tão genuína que ele passa que eu já falei pra todo mundo seguir ele. Se todo mundo falasse pra me seguir como eu falo pra seguir ele, tava bem mais famosa. Por quê? Porque ele traz as coisas do cotidiano, ele mostra o talento dele naquelas coisas do cotidiano. E é tão verdadeiro, você vê ele de todas as maneiras. Você vê ele no show, você vê ele conversando com a esposa, você vê ele falando coisas que ele erra, você vê ele naturalmente, você vê ele com produção, você vê ele que ele montou aquele vídeo especial só para poder ganhar os likes dele, mas você vê que também ele é aquilo. Você consegue perceber na energia que não é uma plasticidade, não é plástico, é genuíno. Então, o que você busca? Se você busca alguém que te oferece uma fórmula mágica para resolver um pedacinho da sua vida, isso é verdadeiro. Mas se é uma fórmula que é para resolver sua vida inteira e nunca mais você ter problema, tem alguma coisa esquisita aí. Tem alguma coisa esquisita. Outra coisa que é importante para nós é nós pararmos de sermos ignorantes, ou seja, de ignorarmos as informações. Por isso que a gente oferece clube de leitura, grupo de estudos, dos mais variados, porque quando nós desconhecemos alguma coisa, nós somos facilmente enganados. Por quê? Eu nunca ouvi falar em bloquinho de papel. Aí nunca procurei sobre bloquinho de papel. Aí chega uma pessoa, me mostra o primeiro bloquinho de papel que eu estou vendo na minha vida. Só que aí ela fala, esse bloquinho de papel, ele é mágico. Quando você encostar o dedo dele, ele vai te trazer ouro e dinheiro.
eu nunca ouvi falar de bloquinho de papel, eu vou acreditar. Se eu não buscar algo mais para poder saber, não, esse bloco de papel, ele serve para escrever. Eu posso até colocar meus pensamentos, minhas imagens, minhas idealizações, mas tem algo mais além de só escrever para ele se transformar meu sonho em algo real. Isso é apenas, para algumas pessoas, pode ser só um bloco de papel que só serve para anotar. Para outras pessoas, pode ser que ele nem anote, que fique lá guardado como peso de alguma coisa, como apoio. Então, quando você sai da ignorância, deixa de ignorar e passa a ter conhecimento genuíno e verdadeiro, você passa a ter senso crítico, não para criticar o outro, mas para observar e falar, deixa eu ver se a vida dele é realmente o que ele fala. É ter o tal discernimento, né? Discernir. Você passa a ser capaz de, na observação, na conversa, na fala, no tom, na voz, no cenário, perceber o que é verdade ou o que não é verdade. Tem muitas pessoas na internet trazendo coisas maravilhosas. E tem muitas pessoas trazendo mentiras plenas, vendendo como água, e muitas pessoas estão acreditando, e o mais desafiador, desacreditando daqueles que são genuínos. Ah, meu amor, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o nosso objetivo, agora trazendo caminhos para a transformação, é trazer dicas para vocês, mas também a nossa experiência daquilo que funcionou pra gente. Exatamente. Acho que esse é o objetivo mais importante. E a gente vai dizer, isso funcionou pra nós por causa disso, disso, disso. Isso funcionou numa terapia que eu fiz, aconteceu isso e isso, né? Enfim, a gente vai estar trazendo algumas expertises já vivenciadas, algumas dicas, alguns chamados. Porque é impossível numa live de meia hora por semana, que já é um tempo que a gente para isso. Exatamente. A gente conseguir trazer uma bagagem enorme. Eu estava... ele nem viu, o Kleber nem viu ainda. Eu estava escrevendo a descrição do grupo de estudos, do chamado para o grupo de estudos, que algumas pessoas já estão me pedindo. E eu coloquei lá, eu li mais de 400 livros. E aí escrevi, parece mentira? Você não acredita? É só conversar com meu marido, com a minha mãe, com meu irmão e com todo mundo que me conhece. Porque eu comecei a ler aos 8 anos e não parei mais de ler. Né? Eu falo que eu sou uma leitora compulsiva e uma acumuladora de livros, conhecimento. Né? Exatamente. Então, a gente percebeu, com toda essa nossa expertise, experiência de vida, de transformação, que a gente tem muita coisa, gente, para poder transformar em muitos produtos, em muitos serviços e também em muita troca. Então, o Kleber teve essa ideia, eu fui um pouco resistente, ele demorou uma semana para me convencer. Mas eu consegui. Mas ele conseguiu. Então, nós vamos começar a falar sobre transformação, caminhos para a transformação. Você pode escolher trilhar esse caminho conosco, com os nossos cursos, com os nossos eventos, com as nossas terapias, com as nossas lives. Você pode escolher trilhar um outro caminho para a transformação, com algo que faça sentido para você. Mas o mais importante, se você sair hoje daqui sabendo que é um caminho, é uma jornada que vai te transformar, não é uma fórmula mágica custando 10 de R$ 99,90, e se você comprar agora, fica 10 de R$ 79,90, e é só nesse minuto. E está acabando. Né? E está acabando, porque depois, olha, você não conseguirá comprar mais isso. Isso vai transformar a sua vida como nunca transformou. É verdade. Né? Então, não é desse jeito, não é desta forma. É uma forma muito mais genuína, profunda e principalmente individual. Mas uma coisa é fato. Quando você trilha esse caminho para transformação com uma coisa, se de cada live, cada encontro você sair com uma mudança que vai ficar na sua
mente, nas suas células, no seu comportamento. E você vai espelhar e espalhar. Olha que legal, né? Isso é bom pra gente falar da próxima vez. Espelhar, então, anota aí. Espelhar e espalhar. Aí você começa a mudar realmente sua vida e o mundo ao seu redor. Então nós vamos convidar vocês para trilhar conosco os caminhos para a transformação nas nossas lives. Muito bem, gente. E contar para vocês qual foi o caminho que nós trilhamos e contar com vocês para que trilhem com a gente. A gente está convidando vocês a essa jornada, gente. Esse universo é maravilhoso. E claro que eu não posso deixar de fazer uns downloads, né? Ai, não acredito. Sério, vai ter download hoje? Eu vou fazer. Deixa. Então vamos lá. Vamos lá. Então eu vou fazer uns downloads exatamente com o que a gente falou, que é a palavra caminho e a palavra transformação, porque assim a gente já começa nessa linha. Então fecha seus olhos. Lembrando que downloads faz parte de uma das técnicas que a gente conhece, pratica e coloca na nossa vida, que é o Theta Healing. Perfeito, meu amor. Downloads faz parte do Theta Healing. E toda vez que a gente pede para fazer download, a gente pede para que vocês falem, afirmem que permite que esse download chegue. Então, fecha seus olhos. Isso. E eu peço autorização, se me permite trazer autorização, para te trazer um download de sentimento que você sabe o que é transformação. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você transformar a sua vida. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você receber novas transformações. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você se movimentar em transformação. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você trilhar uma jornada de transformação. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido trilhar essa jornada de maneira leve, suave e presente. Sim. Porque você sabe o que é presença no seu caminho de transformação. Sim. Você sabe como se manter presente no seu caminho de transformação. Sim. Você sabe como se manter presente no seu caminho e na sua jornada sem se desviar por ilusões. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem criar ilusões desnecessárias que te paralisam. Sim. Porque assim é. Prometo que eu só vou fazer download na sua temática. Você fica à vontade. Sim, é verdade. Né? Por favor, hein? Não, ele briga comigo, viu, gente? Eu brigo com ela. Um beijo enorme pra vocês, gratidão por esse encontro. E semana que vem nós continuamos Caminhos para Transformação e nós vamos falar sobre qual linha? Vamos lá, é sobre relacionamento. Relacionamentos. Nós vamos começar falando sobre relacionamentos. Venham com perguntas. Isso aí, gente. Venham Aproveita. com dicas. Aproveita. Peçam. Paulo e Kleber, dá pra falar sobre caminhos da transformação de tal coisa? Assim, vocês já dão temas pra nós. Na hora, gente. Vocês dão tema pra gente na hora. Aí, e a gente já vai ficar com um monte de informação. Não é isso? E a gente pode contribuir ainda melhor pro seu caminho de transformação. Maravilha. Assim é. Daqui a pouco, Clube de Leitura, Mensageiros do Amanhecer, primeiro Mensageiros encontro. do Amanhecer com a energia das Pleiades. Também um caminho para transformação. Beijo, lindo, 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 lindo. Gratidão pelo carinho, pelo afeto. Até breve. Tchau.